Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Boletim GPOP. Já coloquei a minha cola ali para vocês também não se perderem aí toda essa quantidade de informações que a gente está passando aqui para vocês. Infelizmente, terminou. Quando a gente escuta essa musiquinha aí, a gente fica com um misto de curiosidade, né, e um pouco de tristeza porque está se encerrando as atividades. Não poderia, né, iniciar de forma diferente, né, nosso Boletim GPOP, falando um pouco da nossa memorabilia, né? Então, o que não falta é recordação. Então, aqui, em homenagem ao nosso editor-chefe, esse daqui é o PIN de Nagano, 1998. Eu não tive nem a oportunidade ainda de ir a nenhum jogo de inverno, mas em homenagem ao nosso terceiro boletim e o boletim de encerramento, eu trago 3 pinzinhos aí, dos jogos de Nagano. Essa é da delegação brasileira dos jogos. E esse daqui é um muito especial aqui, somente para colecionadores. Uma edição especial lá dos jogos de Nagano. No Japão, como estava ali, né, pertinho, na China. Então, para iniciar o nosso boletim, só para não perder, né, o hábito, né, de cornetar o nosso editor-chefe, que infelizmente nos abandonou nessa edição aqui. Vamos ver se ele aparece na nossa cobertura dos Jogos Paralímpicos. Vamos também cobrir os Jogos Paralímpicos de Inverno. E aí vou botar minha colinha aqui, e é justamente para a gente bater um papo sobre realmente terminou nesses Jogos de Inverno. Então, tivemos várias provas interessantes e começamos a utilizar alguns termos que não são muito comuns na nossa prática. Mas nessa 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, né, tivemos muitas histórias interessantes, várias modalidades aí se destacaram, principalmente a participação brasileira chamou muita atenção nossa aqui, né, enquanto amantes do esporte, né? Tivemos uma participação brilhante do Brasil, com uma delegação pequena, enxuta, mas que trouxe aí resultados bem promissores, porque houve uma mescla, né, de atletas com muita experiência, né, com 5 participações em jogos de inverno, né, e outros atletas muito jovens, né, na sua primeira edição, mas fazendo aí participações brilhantes, né, como a Nicole Silveira, conquistando a participação inédita na 13ª colocação, né? E a gente colocou aqui, fez um resumo das principais atrações aí desses jogos de inverno. Colocamos aqui na descrição, porque infelizmente a gente não conseguiu colocar os vídeos aqui, porque senão a gente ia ser bloqueado aqui pelo YouTube, mas a gente colocou o link aqui embaixo, de alguns principais momentos, direto do canal Olímpico, e aí você vai ter aí, direto da fonte, aí, as principais informações e as principais movimentações em formas de vídeo aí desses atletas aí que foram fantásticos aí nesse processo, inclusive os nossos atletas brasileiros, né? Então, no bobsled também, né, o quarteto masculino conseguiu aí uma proeza, né, em se classificar para a fase final da competição, né, e conseguir o resultado histórico com a 20ª posição. Então, acompanha ali, a gente está na descrição aqui do nosso vídeo, vários links, e esses links aí com certeza estarão presentes. E o Manek Silva também conseguiu o recorde brasileiro e foi o melhor atleta sul-americano no ski cross country. Então, além de Jaqueline Mourão e Eduarda Ribeira, então a gente teve uma participação muito boa dos brasileiros. E vou passar algumas imagens aqui, eu não fiz uma colinha não, mas a Nicole aqui, que a gente já postou essa foto aqui também, nossa programação, o bobsled em homenagem aí. Então a gente consegue passar algumas informações e os atletas se destacando, principalmente os atletas brasileiros, né? Então é muito importante a gente reforçar que o Brasil ele não tem muita tradição nos esportes de inverno. Então ele é muito recente, apesar da gente estar desde de muito tempo participando, só que não tendo, a gente acredita que esteja buscando um pouco da experiência, né? Então aprendendo com os melhores e tentando aí justamente adaptar essa nossa realidade.
essa é um pouco da nossa participação nos esportes de inverno. Então, várias imagens impressionantes aí e bem inusitadas para nós aí que não estamos muito acostumados com esses esportes de inverno. Uma outra informação importante foi em relação ao doping da atleta russa, né? Que gerou uma polêmica muito grande, né? A sua aparição já causou um espanto muito grande, né? Porque ela foi aí uma atleta de grande destaque, fazendo um giro quádruplo, uma coisa que era inédita na modalidade da patinação artística, com 15 anos apenas, superando todas as suas adversárias numa curta idade e foi acusada de doping, testou positivo, e aí o Tribunal Arbitral do Esporte, né, liberou ela para participar da competição. Então, todos esses desafios aí cercaram um pouco desses Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, e já falamos isso também no segundo programa, que aí eu vou colocar também o cardzinho aqui para vocês também terem acesso a esse segundo programa que a gente falamos um pouco sobre essa questão do doping, essa preocupação incessante aí da China aí, de Pequim em relação ao controle e monitoramento da pandemia, né, dos casos de Covid, né, que foram até muito positivos, não tivemos nenhum caso grave de Covid. E uma informação importante também, pouco a gente falou aqui, porque a gente quis dar mais destaque aos atletas, né, mas pouco a gente falou sobre o quadro de medalhas, né? Então, ao longo dos dias, a competição ela foi se afunilando a ponto da gente ter, nos momentos finais dos dias da competição, uma constante troca de posições no quadro geral de medalhas e um dia meio que inusitado, né, que a gente teve 7 países, né, conquistando medalhas de ouro, e mudando exatamente essa disputa do quadro de medalhas, né? Então, só para lembrar, né, foram 109 eventos, né, em 7 esportes, né, e 29 países conquistaram medalhas nessa edição. Então, isso traz um equilíbrio muito grande, né? Então, nesse dia que a gente estava falando, né, que estava no finalzinho, há uma alternância grande de liderança no quadro de medalhas, né, nas posições, em que Estados Unidos, França, Suécia, Alemanha, Noruega, China e Coreia conquistaram medalhas de ouro, né? Então, isso mostra esse total equilíbrio em relação aos Jogos de Inverno, né? Então, mostrando para vocês algumas imagens, né, que acho que para quem é do esporte, né, as imagens esportivas, seja de qualquer modalidade, elas trazem muito simbolismo e trazem uma percepção muito importante do esporte, né? Então, eu gosto sempre de registrar isso, que a gente tem sempre uma possibilidade de expressar através da cultura, da arte e do esporte, né? Então, acho que são 3 pilares importantes aí para o desenvolvimento aí do país, de uma nação, e o esporte ele é uma ferramenta transformadora. A patinação de velocidade foi a que mais me chamou a atenção. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre atletas de grande destaque, né? E principalmente esse revezamento na patinação de velocidade me trouxe ficou muito marcado para mim. Foi talvez a prova que mais me chamou a atenção e não canso de falar sobre isso, tá? Então, muitas provas de muita resistência, de muita habilidade, e eu acho que o povo brasileiro precisa fugir um pouco das modalidades tradicionais, das modalidades convencionais, ter a possibilidade de assistir coisas novas, se apaixonar por outros esportes, né? Então, isso tudo é possível e a gente precisa também ofertar de forma importante, né? Então, a Confederação Brasileira de Esporte de Gelo, ela vem fazendo um trabalho fantástico aí no processo de captar novos atletas, incentivar que atletas que brasileiros, né, que estejam fora do país, né, tenham a possibilidade de ser assistidos justamente para fazer essa transição aí dos esportes de verão para o de inverno, e também a possibilidade de fazer situações
de aclimatação e de treinamento, né? Então, a gente tem atletas, né, que moram fora, né? E a realidade, né, do esporte de inverno é totalmente diferente do esporte de verão, né? Em que, teoricamente, a gente tem uma facilidade maior nas suas instalações esportivas, né? Então, no mundo inteiro, né, a gente tem pouco tempo de treino para os esportes de inverno, né? Então, tem um período do ano só que você pode treinar. Então, a própria Nicole Silveira, que falou muito, né, teve uma repercussão muito boa sobre o seu resultado, né, e falava que ela fazia 4 descidas, 5 descidas só para ela aprimorar a participação dela, né? Então a gente não pode ficar descendo várias vezes, né? Então isso é importante, né, no skeleton, né, que é a prova que ela disputa, né? Porque primeiro que não tem pistas disponíveis para essa intensidade, esse volume de treinamento, e a gente não tem uma regularidade para que essa pista possa ser estruturada, desenvolvida, né, e seja utilizada, né, de forma constante, né? Então esse é o grande desafio do esporte de inverno. Algumas são mais fáceis, outras não, mas a gente sabe que é muito difícil e talvez conhecer essa realidade seja interessante, né? E seja muito importante também a gente ter a possibilidade de ver outras coisas, né? Então ela mesma fala, no depoimento que ela deu, que nunca esperou ter essa participação nos esportes de inverno, né? Foi, se aventurou e teve esse resultado importante aí, como a gente vem destacando, né? Essa é a atleta russa da patinação que trouxe todo esse episódio, né, do doping, né, a Camila Valieva. Então, ela é importante, né, e você vê a beleza plástica, né, do movimento, e isso que a gente está o tempo inteiro falando aqui no nosso boletim GPOP, trazer coisas novas, né, trazer informações, trazer a participação de brasileiros, né, existem brasileiros pelo mundo inteiro, e de repente eles podem contribuir para o crescimento aí dos esportes de inverno. O bobsled também. E uma parte que eu faço muito importante é justamente desse quadro de medalhas, né? Para a gente ter uma noção da quantidade de medalhas, né? E dos países que figuram entre os top 10. Então a gente tem uma disputa muito grande, né? E uma hegemonia da Noruega, né? Então ela conquistou 16 medalhas de ouro, 8 de prata e 13 de bronze, totalizando 37 medalhas, né? Seguidas pela Alemanha, né? Com 12, 10 e 5, totalizando 27, e a China, com 9, 4, 2, totalizando 15 medalhas. E passou os Estados Unidos nos últimos dias ali. Os Estados Unidos estava com 8, 10 e 7, totalizando 25 medalhas. Então, esse é o seleto grupo dos países ali que estavam brigando, né? Então, a Suécia, com 8 medalhas de ouro, 5 de prata e 5 de bronze, totalizando 18, e a Holanda, com 8 também de ouro, 5 de prata e 4 de bronze, totalizando 17. Esses são os países aí que figuraram ali e trocaram de posição o tempo inteiro. E eu reforço também sempre quando a gente analisa, né, o quadro de medalhas, a gente fala que justamente não é só a gente analisar os números da quantidade de medalhas, né? Então eu trago para vocês um número muito interessante, que são esses 6 atletas aí, foram os que mais conquistaram medalhas nos Jogos de Pequim. Então o que acontece? O Bowie, né, ele conquistou 4 medalhas de ouro e 1 de bronze. A Marte conquistou 3 medalhas de ouro e 2 de bronze. E a Terese, 3 medalhas de ouro. Esses 3 atletas, juntos, somaram 10 medalhas de ouro das 16 da Noruega. Então, isso é que faz a Noruega ser uma potência nos esportes de inverno. E, obviamente, que esses atletas estão figurando em algumas modalidades. Então, o foco da modalidade é ski cross country, biathlon, que foram a prova desses atletas, né? Então, o Bowie é do biathlon,
a Marte é biathlon e a Tereza é o esqui cross country. E a Tereza foi a primeira medalha que apareceu em Pequim, foi a primeira prova que deu medalha, foi na prova da Tereza. Em seguida aí também dos multimedalistas, né? A Irene, da patinação de velocidade, ganhou 4 ouros e 1 bronze, totalizando 5 medalhas, tá? O Alexander, né? Também o Alexander do ski cross country, 3 de ouro e 1 de prata, e o Quentin o francês, 2 de ouro e 3 de prata no biathlon. Então, vocês veem aí que nessa disputa de medalhas aí, é muito importante que muitos atletas ganham muitas medalhas, porque são várias provas, né? Então, a gente conseguiu perceber isso no Mané Silva, que ele correu 4, 5 provas aí ao longo dos jogos e conseguiu alguns resultados interessantes, que foi o recorde brasileiro, né? Então, foi o melhor atleta sul-americano nos Jogos de Pequim, na prova de ski cross country. Então, isso mostra um pouco dessa dinamismo que tem o esporte de inverno. Muitas provas, né? Várias medalhas em disputa e os ídolos surgindo, né? Então, fenômenos ganhando 4, 5 medalhas olímpicas nas suas edições. Tá? Então, já indo para a cerimônia de encerramento, da mesma forma que a cerimônia de abertura, né? Ela foi muito simples, né, mas muito visual, né, e celebrando justamente a união de todos os países, né? Então, ao final desses 16 dias de competição, né, a China justamente consegue apresentar para o mundo, né, o que é de melhor no esporte de inverno. E, obviamente, isso agora muda-se o papel e a gente tem uma outra cidade, que é a cidade de Cortina, em Milão, na Itália, para receber aí a próxima edição dos Jogos de Inverno. Então, é um novo desafio também. A Itália, que já recebeu os esportes de inverno, em 2026 já está recebendo mais uma vez. E, obviamente, que a pergunta, né, do nosso primeiro slide lá, da nossa primeira apresentação, é o seguinte: se você gostou de tudo isso que você está vendo aí, de tudo isso que a gente apresentou, ainda não acabou, não. Porque de 4 de março a 16, de 4 de março de 4 a 13 de março, a gente vai ter os Jogos Paralímpicos de Inverno, né? Então serão 10 dias também de muita emoção, com a presença brasileira também. E a equipe brasileira irá participar das provas de ski cross country, né? Depois eu falo num programa específico, mas a gente vai ter o Christian, a Aline, o Guilherme, o Robelson e o Wesley, e no snowboarding. Então a gente vai ter uma delegação pequena também, mas com atletas também que têm muita chance de conquistar uma medalha, né? Então, diferente do esporte olímpico, que a gente ainda está construindo uma ação, no esporte paralímpico a gente tem grandes chances, e o Christian é o nome a ser coberto, né? É o nome de destaque do Brasil, e aí vamos torcer aqui para que tudo dê certo com ele. Então, espero que vocês tenham curtido um pouco dessa nossa cobertura aqui dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Passo aqui a bola, né, de um mascote para o outro mascote, que vai acontecer daqui em breve. Peço também para vocês se inscreverem no canal, fazer os comentários aí, dar um like, compartilhar. Se esse conteúdo for interessante para vocês, ele pode ser interessante para outras pessoas, e trazendo a informação. Quanto mais informação a gente trouxer para as pessoas, melhor. Esse é o nosso papel aqui, trazer informações de qualidade, e informação um pouco mais destacada e específica de algumas modalidades, principalmente as modalidades olímpicas e paralímpicas. Tá legal? Fico muito satisfeito aí em tê-los aqui, né? Vou me despedindo de vocês e espero encontrar vocês em breve aí nos Jogos de Inverno, que a gente vai também fazer essa cobertura. Tá bom? Vou colocar aqui essa apresentação aqui, ó, para vocês entenderem. Não terminou ainda. Estaremos aí no dia 4 já iniciando a cobertura, essa semana já, e fazendo a gravação
com os principais momentos aí de, quem sabe, a primeira medalha brasileira em esporte de inverno. Falou? Grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo programa.